E a paz do Senhor, que irmão Felipe, estamos aqui para continuar nossos estudos na carta de 1 João. Espero que esteja te abençoando essa nossa reflexão, essa é a nossa intenção. Que vocês possam estar vendo, ouvindo, quem recebe esse conteúdo em áudio, e possa estar me dando um feedback, ok? E orem por nós, amém? Hoje, continuando em 1 João, capítulo 2, hoje a partir do versículo 15 até o versículo 17. Aquele texto que os irmãos já conhecem bem. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quanto amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam ou cobiçam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são do mundo e não do Pai. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que permanece no Senhor, que está no Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que ama o Senhor, busca o Senhor, permanece para sempre. Amém? Ok? Não amem o mundo. Geralmente, o que é amar o mundo? O que é amar? Aí já tem uma noção. Criar apego, criar afeições por algo, apegar-se a algo, afeiçoar-se a algo, ter este algo em estima, em valorização. Como você ama uma amizade, como você ama um estilo de vida, um tipo de comida, um tipo de um animal de estimação, é um termo muito vago, né? Aqui nós estamos falando de amor eros, né? Que é o amor de um homem para uma mulher, nem de ágape, o amor verdadeiro, né? O amor por Deus. Aqui está falando mais no sentido de afeição. Não se apegue às coisas deste mundo, né? E que mundo é este? Há 3 mundos, pelo menos, que a gente entende quando a gente começa a estudar a teologia, começa a estudar a Bíblia. A Bíblia fala em 3 tipos de mundo diferentes. O primeiro é a Terra, o planeta Terra, e tudo o que nele existe, né? Nós podemos ler sobre isso no Salmo 24, versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo o que há aqui na terra. Esse é o primeiro significado, o primeiro sentido da palavra mundo. Logo, quando a gente vê João falar, não ame o mundo, certamente, em primeiro lugar, João não está falando sobre este mundo. Em primeiramente, não. Não está falando, porque este mundo é do Senhor. Este mundo é um mundo abençoado, criado pelo próprio Deus, né? E é um outro mundo, o segundo mundo. Eu falei, são 3 mundos. O segundo mundo é a humanidade. Aí nós vemos João 3,16, que Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o mundo, a humanidade, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, este mundo Deus ama ele.
Então, João não está falando deste mundo também, porque foi o próprio João que escreveu essa frase em João capítulo 3, versículo 16, essa frase de Jesus, né? Então ele não está nem como apóstolo e nem como escritor se contradizendo. Ele está dizendo então de quê? Ele está dizendo do terceiro mundo, que é o que eu vou falar agora, que é um sistema de é um sistema moral e espiritual que governa a humanidade. Um sistema que tem como o seu regente principal Satanás e que governa a humanidade através de sua natureza caída. Este mundo que rege, ou seja, esse sistema de governo de Satanás que rege as pessoas, ou seja, o terceiro significado de mundo é o sistema que rege o segundo significado de mundo, ou seja, aquele mundo que Deus amou de tal maneira, é regido por um outro mundo, que é o mundo do governo de Satanás, que é o que a gente chama de esta era, ou este século presente. Ou seja, o que significa esta era, este século? Ou seja, toda a mentalidade, toda a cosmovisão, toda a realidade que imperia. Ok? Então disse, não ame esse tempo presente, não ame esta era, não ame esta realidade, o que esse mundo vende, qual que são os valores vendidos por este sistema e quais são os valores vendidos por esse sistema, né? O materialismo é o carro-chefe desse sistema, mas além do materialismo, ali está toda a vida pautada pelos dinheiros, pela cobiça, pela luxúria, toda a forma de enriquecimento ilícito, toda a forma de orgulho, de ostentação é reinante neste sistema, nessa vida. Nem as coisas que ele oferece. O que esse sistema oferece para nós? É o que eu tenho terminado de falar. Ele só oferece coisas baseadas no orgulho, na cobiça, na luxúria, coisas que se compram, que se adquirem com dinheiro ou de forma desonesta, ou que se adquire por meio do pecado em suas diversas formas, em suas diversas aparências. Aqueles espinhos que Jesus falou, que sufocam a palavra do Evangelho. E por que eles sufocam? Porque eles são incompatíveis e eles sugam do solo toda a proteína, toda a energia que o solo tem para poder dar vitalidade àquela semente que caiu ali. E aquelas ervas daninhas, elas vêm e sufocam aquela planta boa, aquela semente boa e crescem. Mesmo que aquela semente cresça também, ela cresce de forma raquítica e de forma a não prosperar. Então, essas ervas daninhas são os valores desta era, dessa realidade, deste mundo, que crescem que crescem competindo com o Evangelho, competindo com a palavra de Deus e acabam sufocando e matando a palavra de Deus no coração do crente. Consequentemente, se mata a palavra de Deus no coração do crente, no coração dos servos do Senhor, então consequentemente mata a vida espiritual da pessoa. Note que João falou o versículo 15 depois de ele ter falado o versículo 14. Como eu disse, como a gente já sabe,
normalmente, quando foi escrito no original, não tem divisão de capítulos. A gente aqui divide capítulos e versículos para fins de estudo. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Ou seja, vocês conhecem a Deus, né? Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Vocês conhecem Jesus. Vocês sabem quem é Ele. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. Ou seja, vocês estão nesta era, estão servindo a Deus, vocês são fortes. Vocês realmente são fortes, vocês têm vencido o maligno. E a palavra de Deus está em vós. E a palavra de Deus está em vós. Então, não amem o mundo. Passa ele assim, ao terminar de falar que a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno, ele já logo diz: não amem o mundo. Não ame este tempo presente, essa era presente, toda a realidade, de todos os valores que eles querem te vender. Que esta época, que esta realidade, o século 22, a pós-modernidade que nós vivemos, o século 21, corrigindo, e a pós-modernidade, que esse século 21, corrigindo e frisando mais uma vez, que eu falei 22, né? Traz, ok? Vamos ler isso sobre o que Jesus falou sobre esses espinhos? Mateus, note. Mateus capítulo 3, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, amados, essas coisas que o mundo oferece, que essa era, que esse século presente oferece, eles vêm para poder matar a palavra de Deus em nosso coração. Por isso a gente não deve se apegar a essas coisas. Como nos aconselhou o apóstolo João, não se apegue a este mundo. Não se apegue a esta era, a este tempo presente. Nem as coisas que esta era e este tempo presente têm a nos oferecer. Porque os valores deles e os valores do reino são diferentes. Os valores do mundo são valores pautados para a vida material e tudo o que a vida material tem para oferecer. Como diz lá na parábola do semeador, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, né? E aí vem tudo o que a vida aparente oferece. Toda a aparência, toda a pompa, toda a ilusão, toda a sedução que essa vida que nós vivemos aparente. Nós sabemos que nós estamos apenas começando. O ser humano em si é um ser eterno. O início de sua vida é nesse mundo material. Mas a eternidade está preparada para nós. Mas só alcançaremos a eternidade se estivermos em Cristo Jesus. Então, esta era uma era passageira, tão passageira, né? Não se apegue a esta era, né? Nem as coisas que ela tem a oferecer, como eu falei, são todos voltados para o lado material. Logo você vê que os valores do mundo são diferentes dos valores do reino. Como quando disse Jesus, não acumule tesouros neste mundo, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ele estava pensando justamente nisso que João está falando. Uma pessoa que tem acumulado tesouros neste mundo é uma pessoa voltada totalmente para as coisas materiais, com um pensamento todo materialista, todo fechado a esta era. E muitas vezes hoje a gente vê que como a pregação do evangelho tem estado fraca, como as igrejas não têm estado investindo como deveria estar investindo. Muitas igrejas, não posso generalizar, porque o povo cristão tem voltado muito para as coisas materiais e para este mundo, tem comprado os valores deste mundo e tem abandonado os valores do reino. Quando a gente começa a ler o Sermão do Monte, a gente vê os valores do reino já começando a falar nas bem-aventuranças,
Bem-aventurado os que choram, né? Choram por causa de quê? Choram ou se quebrantam pelos seus próprios pecados, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os humildes de espírito, ou seja, a humildade é um valor do reino, né? Os que têm fome e sede de justiça, a justiça é um valor do reino. Os misericordiosos, a misericórdia, a conduta misericordiosa é um valor do reino. Lá, quando Paulo vai falar fala sobre o amor, ele fala lá, e permanece os três. Vamos ler lá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor também são valores do reino. Note que os valores do reino, as coisas, os tesouros do reino de Deus são virtudes. Eles não são coisas materiais. Quando se fala em valores terrenos, você fala de uma casa, você fala de bens, você fala de posses, né? Agora, quando se fala em valores do reino, você fala em virtudes. Por quê? São virtudes e não posses. A Bíblia não diz que nós teremos vestes brancas. A Bíblia não diz que nós teremos um novo nome. A Bíblia não diz que nós teremos, que o Senhor foi preparar uma morada para nós, e nós moraremos numa cidade de ouro, de cristal, de jaspe, de várias. Note que lá o ouro, cristal, jaspe há em abundância. É poeira na rua. Então, se são poeira, logo a gente tem o entendimento que não é valoroso. Que o que você dá valor aqui, lá no reino, lá na eternidade, é coisa que sobeja. É coisa que se joga, que se despreza. Então a gente vê que o que se despreza aqui é o que se valoriza ali. As virtudes cristãs são valores, são tesouros que acumulam-se num baú. E Jesus falou também sobre o baú. Ele falou que o escriba instruído no reino de Deus é como uma pessoa que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Então vê que é diferente os valores da eternidade com os valores da terra. Não é valor ouro no céu, não é valor prata no céu, porque lá isso é poeira, lá isso sobeja. Então quais são os valores do reino? E se os valores do reino são diferentes do valor deste mundo, note-se que essas coisas são passageiras e efêmeras, como toda esta realidade materialista que nós vivemos. Então a pessoa que ama o mundo, que se apega a este mundo, que apega-se a esta era, conclui o versículo 15, ele não tem o amor de Deus nele. Versículo 16, porque o que o mundo te oferece, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, ou seja, a concupiscência da carne. Concupiscência pode ser traduzido por cobiça. O desejo intenso, demasiado, desejo irrefreado. Porque o que há no mundo é cobiça. Pense, todas as coisas que existem no mundo, todas as coisas que existem por aí, elas não inspiram cobiça? Pense, por exemplo, quando você vê uma roupa, as roupas inspiram cobiça. Inspira porque principalmente se for uma roupa bonita. Vê uma casa, a casa inspira cobiça, porque há pessoas querendo cobiçar a casa. Vê uma comida, a comida inspira cobiça, porque inspira a pessoa a desejar comer aquela comida.
né? E quando o desejo é enrefreado, é concupiscência, né? Eu não estou querendo dizer que a comida é má, não estou querendo dizer que a roupa é má, nem que a casa é má. Eu só estou falando que tudo que existe neste mundo tende a estimular a nossa natureza caída a cobiçar aquilo. Talvez não é algo do seu interesse, então você não cobiça, mas outro cobiça. Não sei se você entendeu o fio da meada. Para quê? Para uma satisfação física. É a única coisa que o mundo oferece. Ele oferece também o desejo intenso por tudo o que vemos. A concupiscência dos olhos. Tudo o que é aparente. O mundo projeta algo que seja como um mundo virtual. Tudo em aparência, nada em realidade. Não é à toa que valorizamos hoje em dia muito mais o mundo virtual do que o mundo real. E muitos se perdem na internet por causa da concupiscência dos olhos. Ali o homem é pego na pornografia, ali o homem é pego na cobiça de bens de outras pessoas e é pego na ilusão de que consegue alguma coisa, na perda de tempo e várias outras coisas que o diabo, várias outras armadilhas que este mundo prende a gente. É uma feira de vaidade, que é vaidade, futilidade, coisas inúteis. Este mundo é uma grande feira de vaidade. E o orgulho de nossas realizações e bens, ou seja, a soberba da vida. Uma vida que ela estimula em nós a cobiça, porque tudo que há neste mundo, tudo que este mundo oferece, estimula em nós a cobiça, tanto a cobiça dos olhos quanto a cobiça da carne, e ao mesmo tempo é algo que inspira em nós orgulho, altivez, presunção, arrogância, né? Este mundo passa. Versículo 17. A nossa vida neste tempo aqui na Terra, nesta era ou mundo, é passageiro. Tudo, o tempo que estamos aqui é um tempo contado. E a vida material deste corpo físico com o qual vivemos hoje é carregada de concupiscências e de cobiças e de orgulho e de egoísmo. Isso tudo passa. E com ele tudo que as pessoas cobiçam. Tudo que você anda ansioso, anda ambicionando, anda atropelando os outros por causa disso, anda humilhando os outros por causa disso. Tudo isso passa. Ok? Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. A gente tem que ter isso em mente. Nós fomos preparados para a eternidade. Quando Jesus, na parábola ali, em que ele separa as ovelhas dos bodes, ele diz para as ovelhas assim: vinde a mim. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino por herança, o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Mateus capítulo 20. Vamos ler isso aqui. 25. Versículo 33, 32 em diante. 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, sabe? A eternidade está preparada para nós. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estando nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Veja o que o rei valorizou. Ele não valorizou nada de material. Ele não valorizou a roupa, porque estava nu. Ele não valorizou o remédio, porque estava doente. Ele não valorizou a hospedagem. Ele valorizou a atitude daquelas pessoas ao fazer aquilo. Ele valorizou aquele desejo sincero de hospedar, de agradar, de abençoar. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, e quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Note que nem foi ao rei que fizeram isso, foi aos outros. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Note também que o reino está preparado para os homens, mas o fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos. Note que aquelas pessoas que vão ser condenadas, elas vão ser condenadas a morar perpetuamente longe de Deus, num lugar que nem foi preparado para elas. O lago de fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas é claro que nesse momento, essa pessoa se posicionou como anjo de Satanás, né? Ele se tornou um demônio, né? Em sentido prático da palavra. Por isso ele está recebendo aquilo que foi preparado para os anjos caídos. Amado, eu vou concluir aqui, depois nós continuaremos. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor.